paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Juízes, capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata sua mãe, que disse: De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Não seguiam as leis que Deus deu, não tinha um líder, então cada um faz o que quer. E não é por causa disso que Jefité lá atrás fez o que ele quis. Não, ele falou o holocausto, já expliquei num vídeo específico para isso. Procura lá que você vai entender. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Não adianta nada você ter um sacerdote em casa fazendo tudo errado. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorã e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um poço confiado, e a terra é ampla,
porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a esse lugar Mané-Dan, até ao dia de hoje. Está por detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhe responderam: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de só um homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim vieram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a ele e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então nós vimos que tomaram os deuses de fundição, tomaram a estola, tomaram tudo. E era para fazer o quê? Dar fim. Não. Eles simplesmente começaram a reverenciar outros deuses que Deus falou: não reverenciem, não prestem culto. Aí o resultado foi o quê? Cativeiro. Capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos,
Levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Esses 3 dias eu posso fazer uma referência a Jesus. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: Fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: Eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminho e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. Lembra que eu expliquei? As pessoas pegavam, desdobravam para ler, dobravam, guardavam, e assim ele ia apagando. Com o tempo ele ia apagando. E muitas cópias foram feitas. E algumas cópias foram atualizadas, no caso esta. Né? Vamos reescrever porque esse livro já está assim, meio acabado. Mas aqui Jebus, Jebus agora é Jerusalém. Então eles atualizam a escrita. Tá? Não que foi no tempo de Jerusalém, foi bem antes. Entenderam? E como ele, os 2 jumentos alarbados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passaremos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era esse da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os seus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Igualzinho Sodoma e Gomorra, né? Não tem muita diferença, não. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura.
minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e, subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Capítulo 20. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Bérseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: Contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntavam, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Briga de irmãos. Porque um irmão obedece, o outro não obedece. E quem não obedece se acha certo. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. Eles jogavam a funda, acertavam um fio de cabelo e não erravam. Então, Davi tinha boa pontaria também, né?
além do que a pedra foi guiada por Deus. Isso é lá na frente. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde, no primeiro dia, o tinham feito. Antes, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ele naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. De Israel morreu quem tinha que morrer. Quando Deus fez a limpeza, agora sim vocês estão prontos. Porque Deus conhece o coração. Deus sabe porque aqueles filhos de Israel morreram na peleja contra Benjamim. Agora está limpo, agora vocês podem ir. Os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas entradas das quais uma sobe para Betel e outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade,
como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim, pasmaram porque viram que a calamidade lhes tocaria, e viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no e, onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom. E na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Viu que dá? Não respeitar as leis de Deus? É o que Deus fala. Vem sobre si maldição.